Olá, meus amores, meu nome é Cristina Visconti, sou artista plástica e apaixonada pela pintura em tecido. Sejam bem-vindos ao nosso aulão. E nesse aulão eu vou mostrar para vocês tudo que é necessário para você começar a pintar, descomplicando a arte, descomplicando a pintura, principalmente descomplicando a pintura em tecido. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar e que vocês não precisam ter dom. Basta vocês querer, basta gostar. Vocês têm condições de aprender. Porque nós temos um método simples, fácil, descomplicado, começando a pintura em tecido bem do início, com as pinceladas, mostrando os pincéis, as tintas, o material que você pode trabalhar, que você pode pintar, enfim, as inúmeras possibilidades que a pintura em tecido nos traz. Então, se vocês chegaram até aqui é porque vocês também gostam de arte, né? E eu sou igual a vocês, né? Eu gosto de arte e corri atrás. Sempre pintei, mas pintava, era autodidata, isso como menina, né, com 14, 15 anos, porque eu venho de uma família de artistas, de poetas, músicos, inclusive artistas plásticos. E isso sempre me trouxe, né, a admiração. Mas eu precisava de algo mais. E foi quando eu fui apresentada à pintura em tecido. Aí me apaixonei, não teve jeito. Porque a pintura em tecido me trouxe, como eu disse, inúmeras possibilidades. E era o que eu precisava naquele momento. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu sou advogada, advoguei por 12 anos, mas houve um momento na minha vida que eu precisei parar. E mesmo nesse tempo em que eu trabalhei como advogada, eu nunca parei de pintar, mas eu pintava tela. E a tela não me trazia um retorno material que eu precisava naquele momento. E foi exatamente nesse momento, que eu acho que foi num momento de oração, que eu pedi realmente ao universo uma luz e ele me deu. Eu conheci a pintura em tecido, através de uma técnica chamada Baeté. Aí, através dessa técnica, eu comecei a desenvolver, né, uma maneira de pintar totalmente diferente daquela que eu havia aprendido nessa técnica Baeté, mas comecei a desenvolver alguma coisa. E com o passar do tempo, né, eu comecei a fazer enxovais de criança, enxovais de adulto, pintava toalhas, caminhos de mesa, né, eu comecei a ver, né, a grande possibilidade que a pintura em tecido trazia, né, para mim naquele momento, e a ajuda financeira também, porque o retorno era mais rápido também. Né? Eu comecei a ver essa possibilidade. E chegou um momento que eu senti necessidade de ensinar. Foi quando eu abri no meu ateliê, há mais de 30 anos atrás, a minha primeira turma de pintura em tecido. E eu fui realmente aprendendo e desenvolvendo junto com as minhas alunas. Ao mesmo tempo que eu ia ensinando, eu também ia aprendendo. E nesses 30 anos eu sofri várias influências de vários outros artistas. E é muito bom a gente ver hoje, né, a pintura em tecido bem presente, né, na vida de todos nós, porque houve momentos, né, anos atrás, que a pintura em tecido ficou um pouco esquecidinha, mas agora ela está aí, chegando com força total. E como também o artesanato, né? O artesanato também está chegando com força total. As pessoas estão começando a entender que o nosso trabalho não tem preço, mas tem valor. E nesses 30 anos que eu lecionei, né, eu ajudei a muitas mulheres. Eu tive alunos, homens também. E me traz uma satisfação muito grande ver que todas elas deram continuidade. Todas elas até hoje fazem algum tipo
de trabalho. E o que eu achei assim, o que eu acho assim bacana, que nem todas que começaram aqui no meu ateliê, começaram, assim, iniciaram com a pintura em tecido, elas hoje fazem outros trabalhos também. Elas não pararam só naquilo. E essa é a minha intenção, é mostrar a vocês que vocês podem começar alguma coisa dentro da sua casa, singela, simples, vamos dizer assim, um trabalho até com material acessível, né, para que você tenha a sua renda extra. Gente, vocês não têm ideia o quanto, né, a pintura em tecido me trouxe de benefícios, não só material, mas como em muitos momentos em que eu tive depressões, em que eu passei por momentos difíceis na minha vida. Só que chegou um momento que eu realmente tive que parar de dar aula presencial. E o que aconteceu? Meu marido adoeceu há mais ou menos 10 para 11 anos atrás, e veio a falecer, e nesse momento eu parei tudo. Parei com a pintura, parei de dar as aulas presenciais e fui obrigada não, eu senti necessidade naquele momento de voltar a trabalhar fora. Só que não foi muito legal não, viu, gente? Porque eu sentia falta de pintar, eu sentia falta de ensinar. Então eu falei assim, não tá legal. Aí veio a aposentadoria e, graças a Deus, a oportunidade de eu me dedicar única e exclusivamente à minha arte. E é isso que eu tenho feito de uns anos para cá. Nós vamos trabalhar aí dentro de vocês esse poder criativo que todos nós temos, né? Basta querer. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui comigo, vocês também querem aprender alguma coisa. E vocês vão começar com a pintura em tecido. E quem sabe, amanhã vocês vão estar como muitas alunas, com muitas mulheres que passaram pelas minhas mãos, fazendo outras coisas hoje, já com seus ateliês, já fazendo os seus trabalhos, algumas dando aula. É isso que eu desejo, porque eu consegui ter a minha renda extra. Com os trabalhos, eu consegui a minha renda extra com a pintura em tecido. Não deixei de pintar tela, não deixei de pintar cerâmica, nem madeira, mas a pintura em tecido é a que me traz o retorno. E eu acho que eu posso passar isso para vocês, eu posso ensinar isso a vocês, e nada melhor do que a experiência própria, né? Então vamos começar, mas antes, escute o que essa minha ex-aluna tem para dizer. Meu nome é Andréia Cunha, sou ex-aluna da Cristina Visconti. Vim aqui para falar para você que o método que ela expõe para a gente é super descomplicado, como ela mesma diz. É um método bem dinâmico, é um divisor de águas na minha vida, porque eu também pinto tela. E ela passa com uma facilidade para a gente, com uma clareza, as técnicas que ela põe. Sem contar que ela é uma pessoa que a gente se apaixona, né? Tudo que ela me ensinou, eu hoje também já fui professora de pintura junto às técnicas dela, dei aula para criança, dei aula para jovem, tudo com as técnicas que ela me ensinou. Então, gente, nós vamos começar assim. Primeiro eu vou mostrar para vocês os pincéis que são usados, as tintas que eu uso, o material que eu trabalho hoje, né? Quantas coisas eu faço com a pintura em tecido, e vou demonstrar para vocês algumas pinceladas, como é o início do início da pintura em tecido. O que vocês vão aprender, né, com a minha metodologia. Quer dizer, eu não me canso de falar isso, vocês vão começar do início, mas do início mesmo. Não tem essa, não adianta você querer pegar querer aprender, né, a pintar tecido já fazendo um arranjo como esse. Não, vamos começar devagar, aprendendo as pinceladas, as coisas individualmente, e depois a gente junta tudo. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje, não tem como eu dar uma aula completa para vocês,
né? A gente tem aí no nosso canal algumas lives, que eu faço uma live toda quinta-feira, vocês podem acompanhar também, né? Sempre faço uma pinturinha ao vivo, né? E eu vou mostrar para vocês exatamente como é que eu ensino, né? Como é a minha metodologia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês as principais pinceladas e vou explicando vocês como é feito. Então, gente, vamos começar. O que vocês precisam para começar a pintura em tecido? 3 pincéis de cabo amarelo, sendo que esses pincéis, alguns vêm assim, né? E a gente lixa para que ele fique assim. Mas hoje no mercado a gente já encontra eles já lixadinhos. Vocês precisam ter uma tábua de, acho que é Eucatex, que chama isso, né? Onde você vai usar essa cola, chama-se cola permanente. Vocês vão passar nela, esperar uns 15 minutinhos. Quando você puser a mão, ela estiver colando, mas a cola não sair no seu dedo, ela está pronta para colocar o pano. Vocês precisam de um pano de sacaria, que é o melhor pano para vocês começarem a aprender a pintar, tá? Aí você vai falar assim, mas Cristina, eu não sei riscar. Vocês vão usar riscos, né? E nós vamos também ensinar em outras aulas, quem assiste as minhas lives já viram que a gente começa tudo individualmente. Então aqui eu tenho um arranjo. Como que eu vou começar esse arranjo? Pelo fundo. Então nós vamos pegar um pincelzinho maior, né? Aí eu, com a minha experiência, eu já faço o fundo direto com a tinta. Aí eu fico pensando nas minhas alunas, assim, quem não tem ainda experiência para ir, assim, fazendo essas pinceladas assim de leve até ir sumindo o fundo, porque não pode ficar aquela coisa marcada. Aí eu me lembrei daquela técnica que eu aprendi há 30 anos atrás, que a gente usava o clareador. É uma tinta incolor que a gente passa e depois vem com a tinta, você não corre o risco de manchar o seu pano. E assim a gente vai fazendo o fundo. Vamos fazer mais um pouquinho com o clareador. E aí, como que faz, Cristina, para a gente começar realmente a pintar? Exercitando as pinceladas. Essas pinceladas que eu vou fazer agora nessas 2 folhinhas que estão aqui. Então, eu pego a tinta, um verde mais clarinho, e passo no meio da folha. E ela fica assim, em varridinhas. Uma varridinha para lá, uma varridinha para cá. Eu pego um verde intermediário. Nós vamos usar 3 tons de verde para fazer uma folha. Aí eu pincelo para cima e vou descendo. E foi aí, gente, a minha maior dificuldade para começar a ensinar a pintura em tecido. Eu tinha que facilitar, porque eu pinto muito rápido. Então eu tive que parar para ver como eu pincelava, para mostrar a vocês essas pinceladas que eu fazia rápido e nem eu mesma percebia como que eu pincelava. Então aqui eu ponho o claro, que a gente chama de luz ou luminosidade, apesar de que luz é uma coisa, luminosidade é outra. Isso a gente vai ver mais para frente. E do outro lado eu ponho o escuro. Então nós vamos repetir nessa outra folha aí. Aí que foi a minha maior dificuldade. Eu tinha que mostrar como é que eu pegava tinta. Eu pego tinta de um lado só do pincel. Eu deixo a tinta para fora com o pincelzinho em pé e faço essa varridinha. Peguei a tinta, aí eu percebi que eu fazia, era uma coisa mecânica. Eu virava o pincel e fazia o outro lado.
Da mesma forma, eu pegava a tinta intermediária. Eu deixo ela para fora, com o pincel em pé. Eu faço a primeira pincelada para cima e depois eu vou descendo, fazendo bem devagarinho. Aí como que eu passo para o lado de lá? Se eu tô assim, com a tinta para cima e para fora, eu vou fazer esse movimento no pincel e passo para o lado de cá e fecho a folha. Foram muitos meses, gente, estudando essa maneira de ensinar a vocês da melhor maneira possível. Aqui eu peguei o verde mais escuro, tá vendo? Peguei de um lado só, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu ponho o pincel em pé, deixo a tinta para fora, né? E dou essa pincelada para lá. E como que é que eu consigo isso? Eu aperto e vou soltando. Eu aperto e vou soltando. Por quê? Quando eu aperto, a tinta fica e quando eu levanto o pincel, eu dissolvo ela para cima. A mesma coisa eu faço com o branco. Peguei de um lado só, virei o pincel. É esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Virei o pincel, coloquei ele em pé, a tinta para lá. Eu venho, aperto e solto. Aperto e solto. Aperto e solto. Aperto e solto. E assim eu vou dissolvendo. E aí já sai a folhinha pronta. Então agora vamos fazer uma folhinha direto? Eu vou ficar quietinha e vocês vão observando. É isso aí, gente. Aí estão as 3 folhinhas. Como esse pano aqui é de estudo, eu quero mostrar para vocês mais um detalhezinho aqui. Vamos fazer mais uma folhinha aqui nesse arranjo. Só que essa folhinha, o que eu vou fazer? Lembra do fundo? Se você não tem ainda experiência de fazer o fundo com a tinta pura, aqui eu usei o clareador, né, para ir dissolvendo. Então, vamos supor, você está começando realmente. Ah, Cristina, eu não acertei fazer essas folhas direto. Então, enquanto você não treina e aprende a fazer essas folhas, o que você vai fazer? Você vai facilitar a sua vida. Aí você vai passar o clareador. Aqui eu estava com um pincelzinho sujo de verde, mas não tem importância. A folha vai ser verdinha mesmo. Ó, passei o clareador. Por quê? Existe o clareador e existe o diluente. Diluente é esse, ele é mais líquido, é esse aqui. Ele serve para quê, esse diluente? Para eu misturar com a tinta, para ela ficar mais ralinha. Tá vendo? E para que serve o clareador? O clareador é para você passar no tecido, que é esse aqui, ó. Cadê o clareador? Tava aqui agora, sumiu. Sumiu o clareador, gente. Ah, tá aqui, ó. E esse aqui é o incolor, que eles chamam, ou clareador. Então, um é diluente e o outro é clareador. Então, aqui eu passei o clareador. Aí eu venho fazendo da mesma forma. Aí eu não preciso fazer o meiozinho dela. Eu venho só fora. Olha, a tinta corre, né?
Isso até vocês praticarem o suficiente para fazer a folha direto com a tinta sem o clareador. Ou não, se vocês acharem que gostarem de pintar só com clareador, vocês façam as folhas desse jeito. O importante é que elas tenham efeito, que elas tenham luz, que elas tenham claridade, né? Assim a tinta corre com mais facilidade. Tá aí a folhinha com o clareador, tá bom? Então vamos exercitar, fazer aqui rapidinho algumas pinceladas das folhas. A primeira, né? Ó, o meiozinho da folha. Como é que você fecha? Primeira pincelada da folha. O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão treinar, ó. Como que é feito, Cristina? Aperto e solto. Aperto e solto. É o início da folha. E agora, Cristina, como é que faz? Aí eu venho com aquela pincelada fechando uma curvinha atrás da outra. O outro lado, vamos repetir aquela coisa de virar o pincel? Eu tô com a tinta de um lado só. Virei o pincel, eu venho para o lado de cá. Aí vocês podem perguntar assim, por que, Cristina, você vira o pincel? Eu vou mostrar para vocês. Se eu faço desse lado assim, e tentar fazer do outro lado do mesmo jeito, olha a pincelada, como é que fica. Não dá esse efeito aqui. Enquanto que quando eu viro o pincel e ponho a tinta para baixo, eu consigo completar a folha legal. Entenderam? Então, essas pinceladas é muito importante que vocês treinem. E é isso que eu procuro ensinar às minhas alunas. A gente tem que começar do início. E o início é aprender a pincelar. E o início é aprender a fazer folhinha, tá? E uma outra pincelada que nós vamos aprender aqui para a gente poder fazer essa flor rapidinho é a pincelada do 7. Apertei, soltei, desci e varri. Essa pincelada a gente vai usar em várias coisas. E é treinando que a gente consegue fazer isso, tá? Então, gente, não adianta querer começar já fazendo tudo pronto. Não, vamos começar uma coisa de cada vez. Vamos treinar as pinceladas, vamos treinar as folhas, né? Fazer bastante folhinha. Vamos fazer folhinha. Pega um pano e vai fazendo folhinha. Vamos fazendo folhinha até vocês ficarem bem treinadinhas, porque através dessas folhinhas vocês vão fazer as flores. Tá bom? Então, meus amores, vocês viram a demonstração que eu fiz, mostrando a vocês como se inicia na pintura em tecido. Como que a gente inicia? Conhecendo as pinceladas, as tintas, os pincéis, o material para você começar. E as pessoas me perguntam, Cristina, o que são essas inúmeras possibilidades que você tanto fala? Gente, são inúmeras possibilidades mesmo, porque não só a pintura em tecido me trouxe um retorno material, como eu também consegui ajudar muitas pessoas à minha volta. Eu vou mostrar isso a vocês. Eu comecei a fazer panos de prato, mas eu não tinha tempo de fazer o acabamento nos panos de prato. Eu não sei fazer crochê, mas eu tinha uma amiga que fazia crochê. Então eu comecei a fazer uma parceria com ela. Falei assim, olha, eu vou pintar os panos de prato, você faz o crochê para mim, e ali nós duas ganhamos. Aí comecei a fazer os panos de bandeja, como esse aqui, com renda, mas eu também não tinha tempo de pintar e sentar na máquina para aprender as rendas, mas eu tinha uma amiga que costurava, que fazia isso.
Aí eu fiz uma parceria com ela também. Uma fazia crochê, a outra pregava as rendas, e assim o movimento no meu ateliê foi crescendo, e eu fui passando isso, essa ideia, para as minhas alunas também. E teve época que as minhas alunas que estavam aprendendo a pintar comigo, fizeram parcerias comigo também. Uma fazia macramê, outra fazia crochê muito bem, e fazia as beiradas dos panos. Então, gente, isso que eu falo, que são as inúmeras possibilidades, e tudo começou com a pintura em tecido. Aqui eu tenho uma toalhinha, olha que coisa mais linda. Então, tudo é possível. E não parei aí. Começamos com os panos de prato. A gente aqui no ateliê, nós teve épocas que a gente fazia muitos panos de prato, e sempre nessa parceria, né? E dali dos panos de prato nós passamos para os jogos americanos, dos mais simplesinhos, como esse aqui, só com violetas, né? Como os outros estampados também, que aqui também é uma outra parceria que eu tenho com uma pessoa que faz essas beiradas na máquina para mim dos jogos americanos. E faz também em lençóis, fronhas, almofadas. Olha quanta coisa que a gente faz com a pintura em tecido. Mas eu não queria mais, sabe? Eu falei, não quero só fazer pano de prato. Eu não quero fazer só jogos de cozinha. Eu não quero fazer só lençóis. Eu quero mais. Aí nós passamos para as camisas de malha. A gente passou a pintar camisas de malha. E também fizemos parceria. Aí a gente começou a conhecer pessoas que tinham loja, e a gente começou a oferecer a essas pessoas, vocês não querem ter uma roupa pintada à mão, né? É uma coisa que é exclusiva, porque primeiro que a gente não consegue fazer várias coisas iguais, né? Então, gente, aí está as inúmeras possibilidades da pintura em tecido. E é esse meu desejo de mostrar para vocês que a gente é capaz, a gente pode, né, começar alguma coisa dentro de casa com pouca coisa, como eu mostrei no início, com 3 pincéis, meia dúzia de tinta, uma tábua, um pano de sacaria, e vamos exercitar. Quando você menos espera, você está fazendo o seu paninho de prato, o seu caminho de mesa, o seu jogo americano. Quanta coisa, gente, a gente pode fazer. Eu tenho ex-alunas que até hoje só pintam enxovais de criança. Olha só que coisa boa. E daqui elas saíram se especializando, né? Isso é muito bom. Eu tenho outra que hoje só pinta madeira, mas começou na pintura em tecido. Tenho outra que só pinta cerâmica, mas começou com a pintura em tecido. E começou como? Pelo início, treinando pincelada, fazendo folhinhas. E foram muitos anos, gente. Vou repetir, foram muitos anos treinando a mim mesma, né, de como passar esse conhecimento para vocês da melhor maneira possível, da forma mais prática, da forma mais simples e descomplicada. Essa é a minha maior intenção, é o que eu gostaria de que vocês pegassem isso e tivesse, né, realmente o retorno que eu sempre tive todos esses anos no meu ateliê com a pintura em tecido. Eu realmente, cada dia que passa, eu descubro uma coisa nova para fazer com a pintura em tecido. Eu já pintei chapéus, bolsas, gente, é muita coisa, tá? E é isso que eu desejo para vocês. Então, gente, mostrei para vocês as inúmeras possibilidades, as parcerias que vocês podem fazer, porque quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando a nós mesmos, né? Então, você quer começar?
quer aprender realmente a pintar e não apenas a ser uma copista o resto da vida, entendeu? Vocês aprendendo esse método que eu levei anos para formar, né? Vocês vão realmente pintar aquilo que vocês acharem bonito, vocês vão passar a fotografar folhas, flores e passar isso para o tecido. Tudo é possível fazer no tecido. Então, vocês querem começar? Então, venha nessa jornada comigo. Eu tenho um curso online que chama Descomplicando a Pintura em Tecido. E é isso que eu vou levar para vocês. Eu vou descomplicar a vida de vocês, eu vou descomplicar a arte, eu vou descomplicar a pintura em tecido. Então aqui eu dei uma pequena demonstração de como se começa e o que vocês podem fazer, e vocês vão descobrir outras coisas também. Mas se você quer se aprofundar nisso, conheça o meu curso, onde eu vou ensinar vocês o passo a passo. E como é o passo a passo, Cristina? É aquela primeira aula só de folhas, pinceladas. A segunda aula só de flores, só de frutas. Depois a gente vai juntar isso tudo. Eu vou ensinar vocês a como monta um arranjo. Vou ensinar vocês uma transparência da forma mais prática que tem. E com isso, vocês vão realmente ter uma profissão, um ganho extra na vida de vocês. Eu garanto a vocês. Estão achando que é só isso? Que basta comprar o meu curso, que vocês vão aprender e eu vou largar vocês de mão? Não, de jeito nenhum. Nós vamos ter alguns bônus, nós vamos ter mentoria e uma vez por mês vocês vão ter um encontro comigo, onde vocês vão tirar as dúvidas, aonde eu vou tirar as dúvidas de vocês online, tá? Não é só isso não, eu não vou deixar vocês sozinhas. Mas aí eu tenho dúvida naquela semana, vocês estão achando que é só uma vez por mês que eu vou dar esse suporte a vocês? Não. Nós temos a nossa equipe que vai estar sempre atenta a qualquer pergunta de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente vai dando suporte, a gente vai ajudando. Cristina, é só isso? Tem mais alguma coisa? Claro que tem. Vocês vão aprender a pintar, vocês vão aprender a fazer parcerias, vocês vão fazer o trabalhinho de vocês, mas aí vocês vão perguntar assim, e agora? Como é que eu vou vender? Eu não vou deixar vocês na mão. Nós vamos ter uma pessoa especialista em marketing que vai ensinar a vocês a fazer a propaganda do seu trabalho, a colocar preço no seu trabalho, para que vocês nunca se esqueçam, gente. A arte, ela não tem preço, ela tem valor. E as pessoas valorizam aquilo que é bem feito. Então, eu não vou deixar vocês à deriva, não. Eu vou estar sempre ali ajudando em tudo que é necessário, porque eu sou igual a vocês. Eu também precisei desse suporte, eu também precisei dessa ajuda e eu sei quais são as necessidades que vocês vão ter. Não é apenas aprender, falar, Cristina, aprendi a pintar, tudo bem, estou fazendo panos de prato, lindo, a minha amiga está fazendo crochê, e agora como é que eu vou vender? E agora como é que eu vou colocar isso na internet? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter uma página? Tudo isso nós vamos ajudar a vocês. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vocês devem estar perguntando assim, Cristina, quanto que vai ficar esse curso? Então vamos lá. Se vocês fossem fazer um curso presencial comigo, vocês viriam uma vez por semana no meu ateliê e eu cobraria R$ 250 por mês. Se vocês forem contratar uma pessoa para fazer mentoria, para fazer o marketing, né? Ensinar tudo isso a vocês, é mais de R$ 300, não sei quanto que está agora, mas é bem mais, né? Se vocês fossem precisar, né, de alguém para fazer os riscos para vocês terem que comprar revista, vocês terem que comprar risco, essas coisas todas, gente, não dá nem para calcular quanto que vocês gastariam, mas eu vou dar tudo isso a vocês. Quando eu for fazer a mentoria com vocês, eu vou passar o risco para vocês em PDF, e vocês vão imprimir do tamanho que vocês quiserem. E eu dou toda a orientação para vocês. Gente, quantas coisas que vocês teriam que pagar, né?
E tudo isso, gente, eu conversei aqui com os meninos e nós nos propusemos a dar um desconto de 50% para quem comprar o curso até amanhã, às 23h59. Vocês vão ter esse desconto de 50%. Então, o curso, que seria de 997, vai passar para 497, se vocês comprarem nas próximas 24 horas. Então, a pergunta que não quer calar: Cristina, como é que eu pago isso? Vocês podem pagar no cartão, parcelado, vocês podem pagar no Pix, vocês podem fazer um boleto, tá bom? Vamos falar então sobre a garantia. Tem garantia, Cristina? Tem. Se vocês não gostarem do curso, vocês têm até 7 dias para pedir o reembolso. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, meus amores, vocês querem ser minhas alunas, meus alunos? Então, a minha equipe vai mandar para vocês aqui no chat, né, já o link para vocês entrarem na página. E depois vai para a minha bio, né? Vocês podem, é só apertar o link e vocês a qualquer momento podem comprar o curso. E compartilhe, né, com seus amigos. Vamos colorir esse mundo, né, gente? Vamos fazer a nossa renda extra, vamos melhorar a nossa vida, que não é só a vida material que vai melhorar, não, eu garanto a vocês. Mas a vida mental também, a nossa saúde mental precisa disso. E não tem coisa melhor do que a pintura, né, gente? Então, meus amores, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa primeira mentoria, se Deus quiser. Para vocês que compraram o curso, a gente se encontra no nosso primeiro encontro online, na nossa primeira mentoria, tá? Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Mas para isso a gente precisa primeiro ter amor no coração. Boa sorte para todos e um grande beijo.